Alô, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. Esta é nossa terceira aula sobre cálculo de medicamentos administrado por via parenteral. Se você está chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Vamos agora para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a sétima questão de uma sequência de exercícios que estamos resolvendo aqui sobre cálculo de medicamentos. E nessa nossa sétima questão está dizendo o seguinte, o seu enunciado: devemos administrar 200 mg de cefalotina de 6 em 6 horas e temos na enfermaria ou na clínica frasco ampola de 1 mg. Nesse caso aqui, nós temos aqui os seguintes dados, que nós temos que administrar 200 mg de cefalotina. Além disso, outro dado muito importante que me chama bastante atenção, que temos na enfermaria, frasco ampola de 1 grama. Então, a partir desses dados aqui, esses dois pontos principais, que eu tenho que administrar 200 mg de cefalotina por via endovenosa ou intravenosa de 6 em 6 horas, esse é o primeiro dado, a prescrição do medicamento, que é 200 mg. Outro dado importante é a forma de apresentação da cefalotina. Então, essa forma de apresentação da cefalotina é na forma de frasco ampola de 1 grama. 1 grama é igual a 1000 mg, você tem que lembrar disso daí. Então, essa forma de apresentação que vem na forma de frasco ampola, onde eu tenho a cefalotina de 1 grama, que é na forma de frasco ampola, eu tenho os seguintes dados aqui do lado. O soluto, que é a cefalotina, eu coloquei aqui na tela para vocês que 1 grama é igual a miligrama e a quantidade de solvente que eu vou utilizar para reconstituir esse medicamento é a quantidade de 10 ml de água destilada. Então, eu coloquei aqui para vocês que 1 grama é igual a 1000 mg e o diluente que eu vou usar é a água destilada, 10 ml. Então, a partir daí, eu já sei que eu tenho 1000 mg diluído em 10 ml. No primeiro momento, eu tenho 1000 mg diluído em 10 ml. Esses 1000 mg, professor, você pode perguntar, da onde veio? Da onde veio é na forma de apresentação da cefalotina. A cefalotina está na forma de grama. Eu transformei 1 grama em miligrama. Quando eu faço essa conversão de 1 grama em miligrama, fica 1000 mg de cefalotina. E esses 10 ml veio da onde? É a quantidade de solvente que eu estou utilizando de água destilada para reconstituir a cefalotina. A partir daí, eu vou colocar miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. A quantidade de 200 mg que foi prescrito, que está escrito aqui no enunciado dessa questão, vou colocar embaixo de miligrama. E a quantidade de ml eu vou colocar embaixo de ml. Então aqui, miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Assim eu tenho montado a minha regra de 3. Então eu tenho que descobrir aqui, nesse caso, nesse cálculo, em quantos ml 200 mg está diluído. A partir daqui é só realizar o cálculo usando a regra de 3, onde eu vou calcular 10 vezes 200 e eu vou calcular também x vezes 1000. A partir daí eu tenho a seguinte conta, eu tenho essa montagem, essa estrutura aqui que eu vou ter que calcular, ó, x vezes 1000 e também 10 vezes 200. Eu só organizei melhor para a gente realizar esse cálculo. Realizando esse cálculo, x vezes 1000 e 10 vezes 200 vai ficar da seguinte maneira. X vezes 1000 vai ficar 1000x e 10 vezes 200 vai ficar 2000. No caso dessa multiplicação aqui, x vezes 1000 vai ficar 1000x. No caso dessa multiplicação do segundo membro, 10 vezes 200 vai ficar 2000. Assim, eu vou manter x no primeiro membro e 2000 vou manter no segundo membro. E esses 1000 aqui vai passar para o segundo membro dividindo. Vejam só como vai ficar. Eu vou manter x no primeiro membro, vou manter 2000 também no segundo membro, nesse caso, e eu vou passar 1000 dividindo aqui, ó. Então vai ter uma divisão aqui de 2000 dividido por 1000. Então, cortando os zeros aqui, cortando os zeros de 2000 e cortando também o zero de 1000, assim eu tenho uma divisão. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 vai dar quanto? Vai dar 2. Assim eu tenho o seguinte resultado. A resposta dessa questão é que
200 miligramas está diluído em 2 ml, tá? Então, você acaba de saber o resultado dessa questão, aonde esses 200 miligramas que foi prescrito está diluído em 2 ml. Agora eu tenho que administrar esse medicamento no paciente de 6 em 6 horas por via endovenosa ou via intravenosa. Assim, vamos agora para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a nossa 8ª questão. A nossa 8ª questão vem dizendo o seguinte: devemos administrar 600 miligramas de cefalotina por via endovenosa de 8 em 8 horas. Temos na enfermaria ou na clínica frasco ampola de cefalotina de 1 grama. Nesse caso, preste atenção de novo. Toda vez que vir dado em grama e o cálculo desenrolar em miligrama, nesse caso você vai ter que converter grama em miligrama. Então, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção, a quantidade que foi prescrita para ser administrado no paciente, e a segunda orientação que eu tenho que dar para vocês, prestar bastante atenção na forma de apresentação do medicamento que tem na enfermaria. A partir daí, eu tenho a seguinte forma de apresentação, como o enunciado dessa 8ª questão vem dizendo. As informações nessa forma de apresentação, que é na forma de frasco ampola, cefalotina, de 1 grama, sendo que 1 grama, nesse caso aqui, eu tenho que converter em 1000 miligramas. Então, 1 grama é igual a 1000 miligramas. A quantidade também de solvente que eu vou utilizar nesse cálculo é de água destilada, um volume de 10 ml. A partir desses dados que eu já tenho em mão, que é a forma de apresentação desse medicamento, a quantidade de solvente que eu vou utilizar para reconstituir esta cefalotina, então a partir daí eu tenho parâmetro para me realizar o cálculo. A partir daqui eu sei que 1000 miligramas está diluído em 10 ml. Por que 1000 miligramas? Porque a forma de apresentação desse medicamento é na forma de grama. Eu converti grama em miligrama. E esses 10 aqui, da onde apareceu, professor? Esses 10 ml apareceu, é a quantidade de água destilada que eu utilizei para reconstituir a cefalotina, tá certo? Então, a quantidade prescrita desse medicamento é de 600 miligramas. Então, eu vou colocar 600 miligramas embaixo de miligrama aqui, logo abaixo aqui de 1000 miligramas. Vou colocar também ml embaixo de ml. A partir daqui, eu tenho montado a minha regra de 3, aonde eu tenho que calcular usando a regra de 3. Vou realizar o seguinte cálculo: 10 vezes 600 ou 600 vezes 10. Vou ter que realizar o seguinte cálculo também: x vezes 1000 ou 1000 vezes x. Montando essa conta de uma maneira mais organizada, vai ficar da seguinte maneira: x vezes 1000 e 10 vezes 600. Assim vai ficar x vezes 1000 vai ficar 1000x e 10 vezes 600 vai ficar 6000. Nesse caso eu vou manter no primeiro membro x e no segundo membro eu vou manter esses 6000. E esses 1000 aqui que está no primeiro membro vai passar para o segundo membro dividindo. Veja só como vai ficar. Esse x vai ficar no primeiro membro, 6000 eu vou manter aqui no numerador, e esses 1000 aqui eu vou passar para o segundo membro, dividindo. Assim eu tenho uma divisão. 6000 dividido por 1000. 6000 dividido por 1000 vai dar 6. 6 o quê? 6 ml. Aonde eu acabei de descobrir, através de cálculos matemáticos, que 600 miligramas está diluído em 6 ml então, de cefalotina, que eu reconstituí aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa forma de calcular. Se você não estiver compreendendo, você pode também deixar o seu comentário aqui, onde eu posso estar respondendo os seus questionamentos. Se você tem uma maneira diferente de realizar esse cálculo, você pode realizar e deixar também o seu comentário nesse tipo de questão. Vamos agora para nossa próxima questão, que é a nossa 9ª questão. Na nossa 9ª questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: devemos administrar 500 mg de cefalotina por via endovenosa de 6 em 6 horas. Temos na clínica frasco ampola de 1 grama. Observe de novo, pessoal, 1 grama. Se tiver em grama e o cálculo desenrolar em miligrama, nesse caso aqui, eu vou ter que converter 1 grama em miligrama. Observe que a prescrição vem na forma de miligrama, na forma de miligrama. Então, esses 1000 gramas aqui, vou ter que converter, então,
em miligrama para não haver problema durante o cálculo. Então, vamos começar a realizar o nosso cálculo. Eu tenho, então, os dados que foram prescritos, eu tenho também a forma de apresentação desse medicamento, dois dados muito importantes para a gente resolver esta questão. Vamos para a forma de apresentação deste medicamento. É uma cefalotina de 1 grama, onde eu tenho os seguintes dados aqui ao lado. O soluto prescrito, que é a forma de apresentação da cefalotina, é de 1 grama. Eu vou converter 1 grama em miligrama, porque foi prescrito em miligrama. Então, eu vou converter, nesse caso aqui, 1 grama em miligrama. 1 grama, então, é igual a 1000 miligramas. A quantidade de solvente que eu vou usar aqui também é de água destilada, um volume de 10 ml. Então, eu já sei agora que 1000 miligramas está diluído em 10 ml. Assim eu posso montar aqui os meus dados, o meu cálculo matemático. Eu sei agora que 1000 miligramas está diluído em 10 ml. 10 ml veio da onde? É o solvente que eu estou usando, a quantidade de solvente de água destilada. Esses 1000 miligramas veio da onde? Eu converti 1 grama em 1000 miligramas, porque a prescrição vem em miligrama. Assim agora eu vou poder colocar miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. Observe só como vai ficar. Miligrama embaixo de miligrama e ml embaixo de ml. Nesse caso aqui, eu vou ter que descobrir em quantos ml 500 miligramas está diluído. Agora, como montei essa conta, agora é só usar o cálculo matemático, usando assim a regra de cruzamento aqui desses dados, aonde eu vou ter que multiplicar 10 vezes 500 ou 500 vezes 10, x vezes 1000 ou 1000 vezes x. Montando esse tipo de questão vai ficar assim, x vezes 1000 e 10 vezes 500. Calculando assim, vai ficar x vezes 1000 vai ficar 1000x, 10 vezes 500 vai ficar 5000. Agora é só continuar o cálculo matemático, onde eu vou manter x no primeiro membro e 5000 no segundo membro. Eu vou passar 1000 para o segundo membro, dividindo. Observe como vai ficar. Então, vou manter x no primeiro membro, do mesmo lado. Eu vou pegar esses 5000 aqui, eu vou manter ele no numerador. Sendo que esses 1000 que estão no primeiro membro vai passar para o outro lado, dividindo. Assim eu tenho uma divisão. 5000 dividido por 1000. 5000 dividido por 1000 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 o quê? 5 ml. Ou seja, em 5 ml eu tenho uma quantidade de 500 miligramas de cefalotina. Nós acabamos de descobrir aqui que em 5 ml, durante o nosso cálculo, em 5 ml, temos 500 miligramas de cefalotina. Esta é a resposta da nossa nona questão. Observe muito bem que o enunciado das 3 questões trouxeram prescrições em miligrama e as formas de apresentação todas em grama. A partir da leitura do enunciado dessa questão, eu observei esse seguinte detalhe e a partir daí a forma de apresentação eu tive que converter em miligrama. Eu usei também uma quantidade de diluente, nesse caso água destilada, para reconstituir esse medicamento. Assim, como houve essa conversão, eu converti todas nas 3 questões gramas em miligramas e usei uma quantidade de 10 ml. A partir daí eu tive um parâmetro para montar a minha regra de 3, onde eu coloquei miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. E a partir daí eu realizei meu cálculo usando a regra de 3 simples, onde descobri em quantidade de miligrama enquanto o soluto estava diluído no solvente que foi usado nesse caso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se você não compreendeu, você pode deixar seu comentário que eu estarei respondendo os seus questionamentos, as suas críticas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula.